Olá pessoal, bom dia para vocês. Desculpe a minha ausência nos últimos dias aí devido a uma correria, trabalho e você sabe que é complicado, não sobra tempo suficiente para a gente fazer o que a gente gosta, ainda mais gravar vídeos, né? Vídeos, falo, trazendo as informações para você, torcedor santista, e para você que está acompanhando meu vídeo, se inscrevam, curta, compartilhe, né, o meu vídeo para dar engajamento e também, claro, você hype o vídeo para que espalhe para mais inscritos, para as pessoas que são inscritas ou não inscritas, para assistirem um vídeo, para trazer para você esse conteúdo falando do alvinegro mais famoso do mundo, Santos e Red Bull Bragantino. Santos que joga hoje a partir das 18h30, 6h30 da tarde no horário de Brasília, com transmissão do Premier, canal pay-per-view do Grupo Globo, transmitirá essa partida entre Santos e Red Bull Bragantino. Bem, o Santos precisa da vitória. Tem que vencer hoje. Porque o time já está a 7 jogos sem vencer. Nos últimos sete jogos, uma derrota e 6 empates. Contando com os jogos do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Santos, que aliás, na Copa do Brasil, joga quarta-feira agora, no jogo da volta contra o Coritiba, na cidade de Curitiba. O jogo será à noite, a partir das 7h30. Então o Santos precisa vencer o Red Bull Bragantino para que o time se afaste aos poucos da zona do rebaixamento, que é o porteiro do Z4, o Santos. Aliás, o Santos é o porteiro do Z4. O Santos que não vence há 7 jogos, que vive essa turbulência, né? Isso aí é fato. O Santos que dentro e fora de campo, o Santos não vive um bom momento já há anos, né? Desde a gestão Pérez, que depois o time começou a, às vezes, assim, atrasar salário de jogadores, dinheiro sumindo e comprava o jogador, não pagava, dívidas, transfer ban. O Santos que logo logo também, pode ter certeza, logo logo mais uma bomba vai estourar, que é o transfer ban em relação ao ex-técnico Pedro Caixinha, que no CAS, vai ter agora o julgamento do CAS, né, pela FIFA. O, o Pedro Caixinha exige 15 milhões de reais, tanto ele juntamente com a sua comissão técnica. O Santos vai ter que pagar esse valor. Provavelmente o Santos não vai ter que pagar. Vai perder na causa e haverá o julgamento agora dia 28 de abril. Aliás, desculpa, 28 de maio, perdão, tá? Estamos em maio. 28 de maio é o prazo desse limite. Se o Santos não pagar, aí vai sofrer o transfer ban. E aí o Santos é obrigado a pagar à vista 15 milhões de reais pelo transfer ban sobre o ex-técnico Pedro Caixinha. E é grave porque infelizmente a atual gestão ela é muito incompetente, amadora, não cumpre com suas obrigações e agora só é informação que já deve 2 meses de direitos de imagens atrasados. Agora falaram que tem até salário atrasado aí. Então o negócio é complicado, muito grave. O Santos precisa hoje vencer porque o clube passa por uma crise interna e externa, isso aí é fato. Então o Santos precisa voltar a vencer. Depois que eu assisti a entrevista uma entrevista há pouco tempo, umas 2, 3 semanas atrás, o Hugo 69 entrevistando o Marcelo Teixeira, que normalizando falou que o Santos joga bem fora de casa e esperamos que o Santos volte a jogar bem fora da Vila Belmiro. Desculpa, eu discordo do presidente. O Santos tem que jogar bem não só fora de casa, tem que jogar bem dentro de casa. Dentro de casa, primeiramente, o Santos tem por obrigação vencer seus jogos. Eu não, isso aí, sinceramente, é um negócio assim que a gente fica até sem palavras. Eu acho assim que parece que a atual gestão vive em Nárnia. Eles só se preocupam com eles não estão nem aí pro clube. E até estranho essa reunião do Conselho Deliberativo. Que é a primeira reunião, pelo que o Fernando Alcauí, que para mim foi muito infeliz, defende demais o Marcelo Teixeira. Eu acho que o Santos é o clube dos amigos, só que o clube tem que ter profissionalismo. E não há profissionalismo. É muito amadorismo, pelo contrário.
Então o Santos Futebol Clube precisa, eu acho que o sócio associado tem que se unir juntamente com o torcedor, porque não pode, no estádio como a Vila Belmiro, o Santos que quer ter a presença da torcida, não pode cobrar o ingresso muito caro. R$ 300 é muita coisa. Eu acho que a diretoria comete um erro grave. O Santos fiquei sabendo que o público vai ser baixo hoje, tá? O público vai ser muito baixo. Pode ser que talvez o surpreenda, talvez chegue aos 9, 10 mil, mas é muito pouco pela grandeza do Santos Futebol Clube. Muita coisa precisa melhorar. O torcedor é muito maltratado. A verdade é essa, tá? O torcedor santista é muito maltratado. Porque entra gestão, sai gestão, as coisas continuam a mesma. Cobrando ingressos caros, o torcedor fica muito triste, chateado, indignado com tanta coisa errada que vem acontecendo ultimamente no Santos. Esperamos que quando tiver sobre a reunião da alteração do estatuto, que o associado e o sócio diga não ao novo estatuto. Porque isso aí, se for aprovado o estatuto, sabe o que vai acontecer? Pelas informações que ficamos sabendo, vai tirar as chances dos outros candidatos a entrarem na política. Claro, vai ter eleição, agora nas eleições, e não, talvez tire as condições de outro candidato superar nas votações o Marcelo Pirillo Teixeira e a atual gestão. Porque para mim essa capitania hereditária da Belmiro Holandi tem que sair logo. Tá fazendo muito mal para o Santos. Isso já vem há tempos vem fazendo mal para o Santos Futebol Clube. O Marcelo Teixeira, se ele fala que é santista, gosta do Santos, eu acho que ele devia renunciar. Mas esquece, ele não vai renunciar. O Marcelo Teixeira ele não vai renunciar no clube. Se o torcedor acha que ele tem que renunciar, mas esquecem dessa possibilidade. Porque o Santos não pode, de forma alguma, continuar do jeito que está. A crise interna e externa, dentro e fora de campo, isso continua, nada muda. O time precisa responder em campo, mas em campo não responde. O Santos nessa temporada é um time com mau aproveitamento. E o torcedor vai pensar assim: pô, por que você está falando isso, Kleber? Tô falando porque é a realidade. O Santos Futebol Clube vive numa crise que não acaba. O time, se a crise fora de campo existe, dentro de campo está refletindo. A verdade é essa. Então o Santos, que já está 7 jogos sem vencer, o time vem de 7 jogos sem vencer, precisa vencer o Red Bull Bragantino. E olha só, você pode ver que o time do Cuca, que não vence a 7 jogos, mesmo jejum enfrentado pelo antecessor Juan Pablo Vojvoda no início de 2026. Vitória sobre o Bragantino é essencial para evitar turbulência maior. Se o Santos não vencer hoje, a turbulência e a crise vai continuar. E o Santos precisa vencer o Red Bull Bragantino no jogo de logo mais, né, às 18h30, para evitar a pior sequência de resultados do ano. O Santos que precisa voltar ao lar depois de uma sequência de 4 jogos como visitante. E o Peixe, claro, tem que vencer para não chegar a 8 jogos sem vitórias do ano. E o Santos empatou 2 vezes contra o fraco Recoleta, uma vergonha, tá? Não vamos normalizar empate contra o Recoleta, porque é uma equipe horrorosa, fraca. É um time que não oferecia perigo nenhum ao Santos, e o time é muito incompetente e displicente. O time não conseguiu aproveitar, fazer os gols necessários para garantir a vitória contra o fraco Recoleta. Fez 1-0, tá bom, não, vamos. O time começou a abusar, errar, perder chances de gols, e deu no que deu. O castigo veio à tona. Então o Santos hoje tem que vencer. O Santos do técnico Cuca. O Santos que contará com Neymar e Gabriel Brazão está fora, tá? Pelo 3º cartão amarelo. Está fora, não joga. Gabigol pode começar no banco, tá? Parece que isso é uma informação aí que o Gabigol pode ser barrado e poderá começar
como opção no banco de reservas. Ele não vem bem, tá? Bom, o Santos Futebol Clube, que joga logo mais hoje às 18h30, aqui é o pré-jogo, vou trazer para você, tá? Estou trazendo as informações, também opinando sobre o Santos, mas vamos falar sobre agora o jogo, né? Sobre o pré-jogo, com transmissão do Premier, jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos Futebol Clube, que joga contra a equipe do Red Bull Bragantino, o time que precisa vencer, né? Que é um jogo muito importante, que o Santos que entra em campo com a pressão do acúmulo de 7 jogos sem vitórias nesta temporada de 2026, e o jejum torna ao se somar todas as competições, se reflete no Brasileirão, competição na qual o Peixe convive com a sombra da zona do rebaixamento. Com 15 pontos somados, é o 16º porteiro da zona do rebaixamento, 15 pontos, mesma pontuação que o Corinthians, mas o Santos leva a vantagem, acho que no saldo de gols, no segundo critério de desempate. Acho que o número de gols que leva mais vantagem do que a equipe de Itaquera. O Bragantino, por sua vez, que vem animado por uma goleada por 6-0 sobre o Blooming da Bolívia, pela Copa Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta, que bateu a Chapecoense por 2-1, de virada na última rodada, e o resultado deixou a equipe com 20 pontos, é o 7º colocado do campeonato, a equipe do Red Bull Bragantino. E o time do técnico Wagner Mancini quer aproveitar o bom momento para alcançar mais uma vitória e encostar no G5. Então, vamos lá, o Santos, vamos trazer as escalações das duas equipes, tá? Primeiro, Santos, do técnico Cuca, depois do frustrante empate contra o Recoleta na Copa Sul-Americana, que se complicou, né? O Santos na Copa Sul-Americana, o time corre sério risco de ficar de fora da próxima fase. Cuca e o elenco retornam à Vila Belmiro com desfalques. O Brazão recebeu o 3º cartão amarelo, não joga, o goleiro Gabriel Brazão, e em seu lugar pode entrar Diógenes, né, na vaga do goleiro suspenso, o Gabriel Brazão, e ele recebeu o 3º cartão amarelo na partida do Santos, no empate do clássico contra o Palmeiras, em 2-2, então não joga. O Tassiano é abaixo do time do Santos, está fora, o meia atacante Tassiano, com lesão muscular, está fora. Foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, então está fora. Gabriel Menino e Lautaro Dias, em transição física, também ficam de fora do confronto deste fim de semana. Gustavo Henrique, em tratamento por lesão do músculo adutor da coxa esquerda, e Mike, em recuperação de uma virose, são outras baixas para o duelo deste domingo contra o Red Bull Bragantino, logo mais na Vila Belmiro, às 6h30 da tarde, 18h30 no horário de Brasília. Lautaro Dias, para falar a verdade, para mim não pode nem mais ser relacionado no Santos. Não sei por que o Cuca insiste com o Lautaro Dias. Desculpa, não dá. Lautaro Dias é um jogador fraco, não serve para jogar no Santos. Já falei e volto a repetir novamente. Eu acho que o Cuca precisa escolher melhores jogadores a quem vai relacionar e também quando escalar. Lautaro Dias não dá mais. O Alexandre Matos tinha que devolvê-lo logo ao Cruzeiro. Para mim tem que dar mais chances aos jogadores como Matheus Xavier, outros atacantes, jovens da base, que eu acho que, na minha opinião, está tirando espaço das jovens promessas do Santos Futebol Clube. Ah, Kleber, mas a base não está salvando. Tudo bem, a base não salva. Mas eu acho que, na minha opinião, o Santos tem que dar chances às jovens promessas, porque eu acho que o jogador que não está rendendo, já não rende e não vai render, tem que, na minha opinião, ser devolvido, sim, aí onde que vai sobrar aquela lacuna, aquele espaço para que outros jogadores ocupem os espaços na equipe do Santos Futebol Clube. Eu penso assim, dessa forma. Bom, provável Santos para o jogo de logo mais contra o Red Bull Bragantino às 18h30, com Diógenes, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar, João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Montempo e Roleiser, Neymar. O Gabigol pode ficar de fora, tá? O Gabigol pode ceder, talvez vamos ver quem será o atacante que ocupará a vaga de Gabigol. Por enquanto não temos as informações, mas parece que o Gabigol foi barrado. Agora há pouco o Hugo 69 da Peixão TV, dando os créditos a ele, trouxe a informação no vídeo curto do Shorts,
do YouTube. E então o Gabigol, por enquanto não sabemos quem será o jogador que ocupará a vaga de Gabigol, porque o Tassiano está fora, lesão muscular, poderia ser o Tassiano. Por enquanto, não sabe, talvez pode ser o Miguelito, não sei qual jogador que podem, ou talvez o Barreal poderá ocupar a vaga, né, do Gabigol. Vamos ver que o Cuca vai resolver horas antes do jogo. Então, o provável Santos é isso aí, tá? Neymar, Gabigol, que está aqui escalado, mas só que parece que ele pode, talvez, ser barrado. Parece que, ou seja, está barrado, como como trouxe a informação apurada do Hugo69 da Peixão TV. E João Ananias pode perder a vaga para Luan Pérez. Na minha opinião, o Luan Pérez tem que ser banco. O momento agora é do João Ananias. Eu não entendo porque o Cuca insiste com o zagueiro que não está jogando bem. Luan Pérez não dá mais, gente. Luan Pérez vem cometendo falhas defensivas, falhas do sistema defensivo. Ele não consegue bloquear um atacante que ataca do lado esquerdo dele. O time vem sofrendo muitos gols. O sistema defensivo vem falhando. Eu acho que, na minha opinião, ele é muito lento na recuperação. O João Ananias, ele é mais rápido na recuperação. Ele marca melhor. O Luan Pérez é muito fraco. Eu acho que, na minha opinião, se ele colocar o Luan Pérez, para mim o Santos terá problemas. Porque a zaga é muito lenta com o Luan Pérez jogando ao lado do Lucas Veríssimo. Eu acho que, para mim, o João Ananias tem que ser o titular. O momento é do João Ananias. Para mim, o Cuca comete um erro grave. Se ele cometer esse erro de escalar o Luan Pérez, olha, oremos, gente. Oremos. Torcedor santista, vamos orar para que o time não leve sufoco do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é um time perigoso, é um time que tem que tomar muito cuidado, porque o Santos não pode vacilar mais. Se o Santos não vencer hoje, se o Santos tropeçar hoje com derrota ou empate na Vila Belmiro, chegará a 8 jogos sem vencer. 8 jogos. Isso não pode acontecer. O Santos precisa vencer hoje. Eu espero que o Santos vença, que a crise amenize um pouco. E quem sabe o Santos consiga se classificar na Copa do Brasil na quarta-feira, se Deus quiser. E depois no domingo que vem, já com a sua torcida lá na capital, o Santos, que sem ser domingo agora, no outro domingo que vem, o Santos joga em casa contra o Coritiba, com o seu mando, é claro. O Santos, esse jogo seria na Vila Belmiro. O Santos vai mandar o jogo na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Então, vamos lotar a Neoquímica, tá? E o Santos hoje, vamos vencer hoje. Vamos vencer contra o Coritiba e depois já vencer de novo o Coritiba já pelo Campeonato Brasileiro. Sendo assim, se o Santos conseguir umas 3 vitórias, o time renasce um pouco. O time, pelo menos, já ganha moral, o time se motiva mais, a confiança aumenta mais no elenco. Espero que aconteça isso. Então o Santos precisa vencer hoje, porque é um jogo muito importante, um jogo decisivo. Hoje o Santos precisa, não pode hoje de forma alguma tropeçar. Eu acho que, na minha opinião, o Cuca ele vai errar se tirar o João Ananias. Agora o Gabigol, ok, ele não vem jogando bem. Se ele colocar no banco de reservas e dar chance para outro jogador, maravilha. Eu acho que o Gabigol pode entrar no segundo tempo. Claro, entrando no segundo tempo ele pode, talvez, no momento que vamos supor que o Santos está vencendo o jogo e bem, vamos lá, 2, 3-0, 3-1, aí já coloca o Gabigol para que o jogador já descansado ele consiga produzir melhor e quem sabe ele já entra bem, faz gol, que aí você já dá uma moral para um jogador que às vezes assim não está bem e estando no banco pode talvez ajudar de certa forma o Gabigol, porque o Gabigol para mim ele é um jogador é uma peça importante no ataque do Santos. É um jogador que sabe fazer gols, faz o pivô, busca o jogo, então é um jogador que consegue fazer assim, cumprir essa tarefa. Só que ele ultimamente não vem rendendo bem. Então esperamos um Santos com desempenho e performance
e uma boa performance e um bom desempenho em campo para que o time consiga uma boa vitória contra o Red Bull Bragantino e que a vontade e a técnica do time prevaleça dentro de campo hoje. E que o Santos consiga já liquidar o adversário logo na etapa inicial e que no segundo tempo o time não morra, porque toda vez, quando chega aos 15 ou 20 minutos do segundo tempo, o time morre, a parte física do time cai. Isso aí é a maior preocupação que temos como torcedor para quem acompanha o Santos Futebol Clube. Esperamos que o Santos consiga, enfim, a vitória hoje e que pelo menos quebre esse jejum negativo de 7 jogos sem vencer. Se não vencer hoje, chegará a 8. A 8 jogos sem vencer. Então hoje o Santos é essencial a vitória hoje contra o Red Bull Bragantino. Jogo de logo mais. Bom, Red Bull Bragantino, o Santos... Vamos trazer para vocês a escalação do Santos. O Diógenes, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias Escobar, João Schmidt, Cristian Oliva, Bom Tempo, Rio Roleiser, Neymar, ou talvez pode entrar no lugar do Gabigol, Matheus Xavier, ou talvez um outro atacante, tá? Vamos aguardar quem será. Ou o Barreal talvez poderá jogar na vaga do próprio jogador, tá? Do próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol. Pendurados com 2 cartões amarelos, o zagueiro Luan Pérez, João Schmidt, Gabriel Bom Tempo e Gabriel Menino, que segue fora. Bom, Red Bull Bragantino do técnico Wagner Mancini, Massa Bruta, que enfrentou o Blooming vencendo por 6 no último dia 7 de maio, nesta quinta-feira, dia 7 de maio, com o time reserva vencendo por 6-0 o Blooming lá na Bolívia. E é provável que os atletas considerados titulares da equipe voltem a ser escalados neste domingo. Força máxima da equipe do Red Bull Bragantino, tá? E o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão na última rodada, deve reassumir a posição. Bom, provável Red Bull Bragantino, adversário do Santos, com Volpe, Andrés Hurtado, Alex Vinícius, Gustavo Marques ou Pedro Henrique e Juninho Capixaba. Gabriel, Ramírez e Herrera no meio-campo, Lucas Barbosa no ataque, Sacha e Isidro Pita. Esse é o provável Red Bull Bragantino do técnico Wagner Mancini. Davi Gomes está fora, ligamento cruzado anterior do joelho. Fabrício, lesão no tornozelo direito. Rian, lesão no menisco do joelho esquerdo. Matheus Fernandes, lesão na coxa esquerda. Eduardo, lesão muscular na coxa esquerda. E Fabinho, pubalgia, estão no departamento médico. Agustin Santana e Guzman Rodrigues estão em transição física. Então são os desfalques da equipe do Red Bull Bragantino. E pendurados Andrés Hurtado, Matheus Fernandes, Pedro Henrique e Rodriguinho, os 4 pendurados com 2 cartões amarelos, jogadores da equipe do Red Bull Bragantino. A arbitragem para a partida de logo mais às 6h30 da tarde, 18h30 no horário de Brasília, Santos e Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, transmissão do Premier. Arbitragem de Alex Gomes Stefano, assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, e assistente 2, Daniela Coutinho Pinto, na Bahia, né? Agora o árbitro e o assistente 1, que são do Rio de Janeiro, né? O Alex Gomes Stefano e Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, vamos lá, assistente 2, Daniela Coutinho Pinto, da Bahia. Quarto árbitro, Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. No VAR, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. Do AVAR 2, Fábio Rogério Baesteiro, de São Paulo. AVAR 2, Adriano de Assis Miranda, também de São Paulo. Essa é a equipe de arbitragem e também a equipe do VAR, né, do árbitro de vídeo, que vão analisar algum lance de um possível pênalti ou talvez uma expulsão, ou seja o que for. Espero que hoje o Santos não seja prejudicado pela arbitragem, é o que esperamos, tá bom? Então, que o Santos hoje consiga uma boa vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino, consiga vencer, quebrar essa sequência negativa de 7 jogos sem vencer, tá bom? Então, Santos e Red Bull Bragantino, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h30 no horário de Brasília, transmissão do Premier, do Grupo Globo, que é o pay-per-view, transmissão exclusiva do pay-per-view, então você acompanha essa partida, e o Santos hoje é vencer,
não há outro pensamento a não ser vencer hoje. Esperamos que o Santos consiga dar a volta por cima e que o time consiga um grande resultado positivo. Tá certo? Bom, pessoal, antes de me despedir, então curta, comenta, deixa o like para dar engajamento e também hype o vídeo para que espalhe para mais inscritos e não inscritos do meu canal, tá bom? Então, agradeço a você por você estar assistindo o meu vídeo, trazendo aqui o pré-jogo de Santos e Red Bull Bragantino, logo mais às 18h30, na Vila Belmiro, ok? Então, vou me despedir de vocês e que o Santos consiga a vitória e que nos dê, pelo menos, alegrias ao torcedor santista e às mamães. E antes de me despedir, feliz Dia das Mães. Hoje eu vou comemorar aqui o Dia das Mães com a minha mãe, Maria. Beijo pra ela, tá? Eu amo demais minha mãe querida. Feliz Dia das Mães e que nesse dia e o melhor presente, a vitória do Santos hoje. Só isso. Santos, pelo amor, jogadores, peço a vocês, nos dê esse presente. A vitória hoje, tá bom? Joguem com vontade, entra com, não tenha medo. Vamos aproveitar esse momento. Vamos conseguir, se Deus quiser, que o Santos consiga essa grande vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino. Tá certo? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês e eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, falando da vitória do alvinegro mais famoso do mundo. Valeu, galera. Esse foi pré-jogo de Santos e Red Bull Bragantino. Valeu, galera. Bom domingo. Feliz dia de todas as mamães do mundo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau.